Olá, tudo bem? Muita gente aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Bia Ramilo, sou terapeuta, psicanalista e durante 10 anos da minha vida eu passei por 3 processos de restauração e hoje eu vim falar sobre o meu primeiro processo. Todo mundo me pergunta, Bia, como foi o seu processo de restauração? Em 2011 eu conheci meu marido. E nós ficamos algumas vezes porque ele estava separado e aí ele decidiu voltar para a pessoa com quem ele estava e nós passamos um ano sem se ver. No segundo ano, quando nós nos vimos, ele estava em processo de separação. Ficamos mais umas 2 vezes. Só que aí ele voltou para outra pessoa. E nós ficamos mais um ano sem nos ver. E aí, quando nós nos encontramos, ele estava se separando de novo. E quando ele se separou, nós fomos morar juntos, em 2013. Em 2014, ele era vocalista de pagode e então em 2014 eu descubro de uma traição. E ele foi embora de casa. Só que o que eu não sabia é que ele tinha 5 amantes na rua, então ele saiu de casa para morar com uma e foi morar com outra, que era a mãe dos filhos dele. Naquela época, foi a pessoa da onde ele veio para ficar comigo. E nós passamos um processo de 7 meses. Nesses 7 meses, no começo eu não conseguia entender. Os 15 primeiros dias, eu passava com uma garrafa de café e um maço de cigarro, sentada ao contrário do sofá, olhando para a janela, direto para o meu portão, esperando ele abrir o portão a qualquer momento. E isso não aconteceu. E eu precisei entender que eu estava entrando num processo de restauração. Um processo onde existem fases. E eu vivi o meu luto ali e comecei a buscar como eu faria. Foi um processo que me doeu muito. Foi um processo que eu não conhecia. Em 2014 não tinha o que vocês têm hoje, mentoria, ajuda, né? E eu precisei viver. O meu pastor, ele creu no que tinha estabelecido para mim. E durante esse processo, Deus falou comigo em vários momentos. Deus falou comigo numa vigília, né? Onde ele me deu uma data. Ele me deu uma data, 18 de maio. Meu marido havia ido embora dia 31 de novembro. E nós estávamos em março. Deus me deu a data do dia 18 de maio e disse: não é para contar para ninguém. Esse segredo é meu e teu. E eu falei: Senhor, eu preciso de uma confirmação que é o Senhor que está falando. E logo um pastor desceu do púlpito e disse: prepara para comemorar 2 cultos de ação de graça em um só momento. E aí eu entendi que era a volta do meu esposo, porque eu fazia aniversário dia 14 de maio. Só que nós estávamos em março e muita coisa não acontecia. Eu já tinha pego várias coisas, né? O telefone dele ficou ruim, ele pediu para eu consertar, para eu trazer para um rapaz que consertasse. E ali, quando o telefone ficou bom, eu vi uma conversa dele com a irmã dele, dizendo que ela era a mulher da vida dele. Como ele era feliz com ela, né? E ele não tinha acesso a mim, e o meu filho sempre ia para lá. Eu não conseguia resistir, né? Eu mandava meu filho, então eu levava de 15 em 15 dias o meu filho para lá. Ele não tinha carro na época. Só que eu comecei entregando para minha cunhada e depois ela decretou que eu tinha que entregar nas mãos dela. E eu não tinha acesso ao meu esposo. Nós nos falávamos muito rápido, até porque ela controlava muito o telefone dele, com quem ele estava falando e tudo. E um belo dia Deus falou comigo: seu filho não vai mais para lá. E eu falei com o meu pastor, Deus me disse que o Paulo não vai mais ficar indo para o pai.
E Deus falou comigo, eu não falei isso. Eu falei que ele não vai mais. E falei também que o seu filho só vai andar quando teu marido voltar. Só que o meu filho tinha acabado de fazer 1 ano. E ele não andava. Eu falava, meu Deus do céu, será que eu tô louca? E em vários momentos da minha vida, né? Quando eu tive que desmarcar, porque quando ele foi embora, faltavam 2 meses pro meu casamento, para eu poder casar. Então eu tive que desmarcar todo mundo, meus convites já estavam na rua. E quando minha filha e minha filha de criação entravam no meu quarto, 2h da manhã, eu estava fazendo lembrancinha. E elas falavam, mãe, o que você está fazendo? Eu falava, lembrança do meu casamento, porque quando teu pai voltar, eu não vou ter tempo. E quando eu fui desmarcar, né, todos os fornecedores, eles falavam, Bia, a gente até desmarca, mas só tem um porém, a gente não devolve dinheiro. Eu dizia, eu não quero dinheiro, eu só tô com um problema na família, mas assim que esse problema resolver, eu reagendo para casar. E esse processo foi um processo muito grande, esse processo foi um processo muito bonito, eu aprendi muito. Eu tinha uma dependência emocional do meu marido. E o meu marido não tinha vontade nenhuma de voltar para casa. E aí, quando foi em abril, tudo começou a se resolver. O meu marido, que já não pedia mais pro meu filho ir, começou a dizer que vinha. E as cidades eram longe, eram distantes, e ele começou a vir de ônibus, e depois eu o levava. Era o tempo que nós tínhamos juntos. E um belo dia eu falei para ele, calma, vai tudo ficar bem, você já tá bem, daqui a pouco eu também fico bem. E ele falou, se eu disser que eu não penso em você, eu vou estar mentindo. E dali, ele começou a vir com mais frequência. 1 vez por semana, 2, e eu sempre o levava de volta. E eu sempre tinha dito para ele que eu nunca desceria de patamar de amante para esposa, de esposa para amante. Então, se algum dia ele tentasse qualquer coisa comigo, era para ele ter certeza que era isso que ele queria. E um dia, quando ele veio, nós nos beijamos. E eu falei, olha, eu já te disse. E ele falou, eu sei. Eu tô acabando tudo lá. Eu só preciso ter forças para vir embora, porque eu tenho filhos com ela. Já existiam esses filhos, né? E o mais novo tinha 4 anos. Então, eu esperei, né? Ele vinha todo final de semana, praticamente. E um belo dia, quando chegou no dia 17 de maio, eu falei pro meu pastor, eu tenho uma notícia para você. Eu tô guardando há muito tempo, mas eu preciso te falar, porque o Paulo foi embora de carro para pegar tudo dele e amanhã ele tá de volta e Deus foi tremendo. Amanhã é dia 18 de maio, contei para ele a promessa de Deus. E no dia seguinte, quando deu 9h da noite, meu pastor me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Porque Paulo havia mandado uma mensagem muito confusa para ele, dizendo que no dia da maior decisão da vida dele, ele teve uma grande decepção. E naquela época eu estava assim com Jesus. E eu via uma imagem de pessoas me apontando numa foto. E parecia ser de uma rede social. E eu falei pro meu pastor. E logo no dia seguinte, ela postou. A minha casa está escondida no esconderijo do Altíssimo. Eu nunca disse que seria fácil. E eu falei, Senhor, será? Será que eu fui tão enganada? Será que eu estava tomando alguém que não era meu? Afinal de contas, não existia um casamento. Existiram filhos. E agora que ele decidiu ser um marido, ele foi amante dela e decidiu voltar para lá. Eles não moravam, nunca moraram juntos. Eles foram morar agora, depois que eles foram amantes. E aí, eu mandei mensagem para ele, dizendo que ele poderia ter me dito. E ele disse, você soube por onde? Pelo seu Facebook fake. E ali concretizou que Deus tinha me mostrado, que eu estava sendo mostrada em redes sociais. Foi criado algo denegrindo a minha imagem. E quando foi no dia 25 de maio que eu subi um monte com o meu pastor, Deus falou para mim, muitas máscaras precisavam cair ainda,
conta 10 dias e o teu marido tá de volta. Só que 10 dias caía no dia 5 de junho e eu tinha sido chamada para um encontro com Deus. E eu falei, Senhor, quem volta dia 5, volta dia 7. Eu preciso me alimentar de ti. Apesar de eu já ter já tinha matado toda a minha dependência emocional, né? E tudo. E eu fui para esse encontro do dia 5 ao dia 7. Quando eu cheguei em casa, 5:30 da tarde, eu sentei, deitei no meu sofá e falei assim, hoje eu não consegui ir pra igreja, eu tô muito cansada. E naquela época não tinha WhatsApp. E logo depois, o meu SMS tocou. O que você tá fazendo? Eu falei, acabei de chegar no encontro com Deus. Tô deitada no sofá. Ele falou, vem me buscar. E eu falei, Paulo, não brinca comigo. E ele disse, eu não tô brincando. Eu vou hoje e depois eu venho com o pastor buscar minhas coisas. E no dia 7 de junho, o meu marido voltou para casa. Quando meu marido voltou para casa, meses depois, nós retomamos a ideia do nosso casamento e casamos no dia 20 de novembro de 2015. O meu casamento, primeiro, ele estava marcado para o dia 31 de janeiro de 2015. Atrasou um pouco. Mas por que eu te falo isso? Eu venci um processo. Eu venci. Eu entrei em contato com Deus. Eu me tratei. Eu matei as minhas dores e entendi que Deus, ele precisa nos restaurar. Haviam princípios que não podiam estabelecer um casamento. Havia traição, havia relações extraconjugais. E Deus precisava trabalhar. Deus precisava me curar. Eu era uma mulher que era Deus no céu e meu marido na terra. E isso precisou acabar. Eu precisei entender que precisava também encerrar um ciclo. Afinal de contas, era alguém do passado dele. E que, de certa forma, naquele momento ainda representava algo, né? Então, isso é para você entender que os propósitos de Deus, eles vão ser cumpridos sim, queira a gente ou não. Nós nos casamos e ficamos juntos até 2021. Ué, você não é casado até hoje? Sim, mas 2021 tem o meu segundo testemunho sobre restauração. Pode buscar aí que você vai encontrar, tá? Vem comigo pro próximo testemunho.